Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando juntos o estudo bíblico de congregação, lição 53, que tem o tema Como escolher bem as diversões. Então fique conosco e vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Pegue o seu livro, Seja Feliz para Sempre, e abra aí na página 221 e vamos preparar o nosso estudo agora. Então a lição 53, como escolher bem as diversões. Então eu vou me atentar apenas às perguntas, ok? E às respostas, pois o estudo está bem grande. Então, iniciando a pergunta número 1. O que devemos levar em conta ao escolher uma diversão? Então, a resposta: precisamos ter certeza de que a nossa diversão agrada ao Senhor. E é importante pensar nisso porque muitas vezes fazemos e nos divertimos coisas que incluem a violência, imoralidade sexual e ocultismo. Então precisamos escolher muito bem as nossas diversões. A pergunta do ponto 2: por que é importante controlar o tempo que gastamos com diversão? Resposta: porque se não fizermos isso, vamos perder tempo para as coisas mais importantes. E a palavra de Deus nos incentiva a usar o tempo do melhor modo possível. Aprenda mais. Veja como tomar boas decisões sobre a sua escolha de diversão. Ponto 3. Fique longe do que desagrada a Jeová. Por que devemos escolher bem nossa diversão? Vamos assistir o vídeo Que tipo de diversão é melhor para mim? E depois iremos fazer as duas perguntas que se seguem. Então, a primeira pergunta: como os jogos de gladiadores na Roma Antiga se parecem com algumas diversões hoje? Então, a resposta: conseguimos perceber que os jogos não mudaram, né? Continua com a mesma violência. Às vezes aparecem cenas realmente de muito derramamento de sangue. E infelizmente alguns jovens ainda hoje participam desses jogos. Então, pais têm que tomar muito cuidado para que isso não influencie de uma maneira negativa na vida deles. E a segunda pergunta, no vídeo, o que Daniel aprendeu sobre diversão? Então a resposta: percebemos que Daniel ele viu que o povo de Jeová eles conseguem se divertir sem ser jogando jogos violentos. Então percebemos que ele apagou o jogo violento, já estava jogando outro tipo de jogos, né, que era corrida de carro e jogando futebolzinho com os irmãos. Então existe outros tipos de diversões que os irmãos podem fazer e que alegre o coração de Jeová. Então vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 9, o mesmo texto que Aquil leu. Então o texto diz assim: que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Abominem o que é mal, agarrem-se ao que é bom. Então a pergunta: como esse texto deve influenciar na sua escolha de diversão? Então, de acordo com o texto, devemos odiar o que é mal, abominar o que é mal e se agarrar ao que é bom. Então devemos evitar jogos violentos que desagradem a Jeová para que assim possamos não ser hipócrita, ou seja, ensinar aquilo que nós mesmos não fazemos. Então, se você ensina que a violência é ruim, você deve também odiar a violência, até mesmo nos jogos. Quais são algumas coisas que Jeová odeia? Então, Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17 diz assim: há 6 coisas que Jeová odeia, sim, 7 coisas que ele detesta:
olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E o segundo texto, Gálatas 5, 19 ao 21. As obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a pergunta: que coisas mencionadas nesses versículos são comuns nas diversões? Então em Provérbios a gente pode destacar o derramamento de sangue. Em Gálatas a gente pode colocar aí acesso de ira, né? E conduta insolente, porque às vezes você acaba fazendo coisas que na vida real você não faria. E também ocultismo, porque tem alguns jogos que acabam mexendo, né, com a imaginação do universo além da qual nós vivemos, e pode envolver o ocultismo. Então, se praticamos ou usamos tais tipos de jogos, devemos realmente evitar. Dando continuidade, o ponto 4, use bem o tempo. Então vamos assistir o vídeo O que controla o seu tempo e depois iremos fazer a pergunta. Então a pergunta: o irmão do vídeo não estava vendo nada de errado, mas o que se tornou um problema para ele? Então a resposta: percebemos que ele caiu na rotina, na verdade uma rotina normal do dia a dia, né? Mas ele deixou de ler a palavra de Deus. Então o trabalho, a rotina, os aparelhos eletrônicos estavam controlando ele. Infelizmente, isso acontece com muitas pessoas, então devemos ficar atentos. Filipenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes, para que sejam sem defeito e não façam outros tropeçar até o dia de Cristo. Pergunta: como esse texto pode nos ajudar a decidir quanto tempo gastar com diversão? Bem, o texto fala que nós devemos certificar, perceber, dar atenção quais são as coisas mais importantes, para que não façamos outros tropeçar. Então devemos perceber se realmente o que nós estamos fazendo hoje é importante. E às vezes nós percebemos que não é, mas às vezes falta-nos força para mudar, né? Mudar essa chave e fazer coisas certas, que é ler a palavra de Deus, estudar, meditar. A tecnologia está tomando conta muito da vida dos jovens e às vezes até mesmo dos adultos. Então devemos prestar atenção para realmente gastar tempo com coisas importantes. Ponto 5. Escolha sua diversão com cuidado. É verdade que alguns tipos de diversão desagradam a Jeová, mas existem muitas coisas boas que podemos fazer para nos divertir. Eclesiastes 8,15 diz assim: então eu recomendei a alegria, porque para o homem não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Isso deve acompanhá-lo ao passo que trabalha arduamente durante os dias da sua vida, que o verdadeiro Deus lhe dá debaixo do sol. E Filipenses 4,8: por fim, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é de séria preocupação, tudo que é justo, tudo que é casto, tudo que é amável, tudo de que se fala bem, tudo que é virtuoso e tudo que é digno de louvor, continue a considerar essas coisas. Então a pergunta: de que tipo de diversão você gosta? Então, essa é uma pergunta individual, né? Eu tenho a minha resposta. Na verdade, se eu for relacionar aqui, são muitas coisas. Eu gosto de fazer praticamente tudo. Mas deixe lá nos comentários, se você quiser, claro,
qual diversão você mais gosta. Algumas pessoas dizem: não tem problema nenhum eu ver um filme ou ler um livro que tem violência, imoralidade ou ocultismo. O importante é eu não fazer essas coisas. O que você diria? Resposta: eu diria que a pessoa vai acabar uma hora ou outra fazendo, agindo ou falando aquilo que ela está vendo. Porque ela vai começar a perceber, a sua mente ela vai ficar cauterizada e vai entender que aquilo, o errado é certo e que o certo é o errado. Então, na prática, isso não dá certo. Resumo: Jeová quer que a gente escolha bem nossa diversão e que se divirta com coisas que sejam boas para nós. Revisão: que tipo de diversão os cristãos devem evitar? Então, a resposta: diversões que não agradam ao Senhor. Então, devemos evitar violência, imoralidade sexual, ocultismo, coisas que Jeová ele condena. A segunda pergunta: por que devemos tomar cuidado com o tempo que gastamos com diversão? Resposta: porque se não controlarmos o tempo, vamos perder tempo para as coisas mais importantes, para as atividades espirituais. E Efésios 5, ali nos mostra que nós devemos ter o melhor tempo possível, ou escolher melhor o tempo. Então devemos evitar tudo que possa tirar a nossa atenção, a nossa dedicação às coisas de Deus. E a última pergunta: por que você quer escolher diversões que agradam a Jeová? Então, podemos responder porque nós queremos agradar a Jeová. E tudo aquilo que Jeová condena, nós devemos ficar e evitar de fazer. Então, se ele condena jogos violentos, diversões violentas, devemos evitar, para que assim possamos mostrar que realmente queremos agradar o coração de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, esse foi um estudo bem reduzido e que possamos agora estar melhor preparados para a nossa reunião. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.